Oi, gente! O devocional de hoje vai trazer a história de um grande homem, sim, e uma curiosidade interessante para você que costuma fazer votos. Jefté era filho de uma prostituta, a Bíblia menciona a história dele. Ele foi rejeitado pelos irmãos e viveu como marginalizado, mas era um homem valente e guerreiro. Quando Israel foi atacado pelos amonitas, os líderes pediram que Jefté o ajudasse. Ele aceitou, com a condição de ser o chefe depois da vitória. Antes da batalha, Jefté fez um voto com Deus. Se me entregares filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa ao meu encontro quando eu voltar vitorioso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Há muitas versões teológicas sobre essa oferta de Jefté à sua filha a Deus. Há quem diga que ele ofereceu para ela morrer, há quem diga que ele ofereceu para ela não casar e ela teria que permanecer virgem. Fato é que aqui estamos mencionando o voto que ele fez. Está lá em Juízes, capítulo 11, versículo de 30 a 31. Deus deu a vitória a Jefté. Quando Jefté voltou para casa, a primeira pessoa que sai ao seu encontro, quem é? A sua única filha. Será que naquele momento do voto ele não pensou nessa possibilidade? Ou o voto, ou a vitória dele ali era mais importante que qualquer outra coisa em sua vida? Como tem sido o voto que eu e você temos feito com Deus? Principalmente no momento de desespero. Não, se me der essa vitória, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E será que temos cumprido esses votos? Ou será que temos negligenciado? Bom, o que acontece? A sua filha única foi ao seu encontro. Ele ficou angustiado, mas cumpriu o voto. O texto dá a entender que a filha não casou, vivendo em dedicação ao Senhor, e Israel passou a lembrar dela anualmente. O texto dá a entender. Mas, como eu disse, há fórum teológico que menciona uma outra possibilidade. Bom, o que nós aprendemos aqui nessa lição de Jefté? O poder do peso de um voto. A Bíblia mostra que devemos ter muito cuidado ao fazer votos diante de Deus. Eclesiastes 5, de 4 a 5. Jefté falou sem pensar, e isso trouxe dor. Deus não exige sacrifícios humanos. É o segundo ponto a considerar. Diferentes de deuses pagãos, o Senhor não se agrada desse tipo de oferta. A história nos alerta contra promessas precipitadas, contra votos no calor da emoção. Eu entendo particularmente que Deus nem leva em conta esses votos. Ele nem leva em conta porque a Bíblia diz que ele não ouve oração de tolo. E normalmente, quando fazemos um voto desse, estamos agindo como tolos. E o Senhor não leva em conta, ele não ouve. Então, eu já tive pessoas que eu trabalhei, eu conversei, eu orientei no decorrer do meu ministério pastoral, e as pessoas às vezes ficam desesperadas, se sentem punidas, castigadas, porque prometeu uma coisa e não conseguiu cumprir. E às vezes a carga religiosa das igrejas até reforçam isso. Não, você está passando por isso porque você não cumpriu, você está passando por aquilo que você não cumpriu, como se o próprio Deus estivesse sentenciando aquela pessoa. Mas na verdade não passa de sentença humana, sentença religiosa, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Fato é que Jefté cumpriu, mas será que se ele não tivesse cumprido, ele teria de alguma forma sido punido por Deus? Creio que não. Deus deu a vitória a Jefté. É claro que ele sabia que Jefté cumpriria o voto. Mas se Jefté tivesse ali dito, não vou cumprir, a minha filha não me perdoa, Senhor, você acredita que Deus teria castigado ele, tirado a filha dele, ou feito ele enfrentar outras guerras e perder? Só por causa disso? Tem gente que julga Deus como carrasco, mas Deus não é carrasco. Bom, fato é que Jefté cumpriu, e fica aqui essa lição para você que tem hábito de fazer voto em tudo. Cuidado com os votos, é melhor não fazer. Claro que a Bíblia também menciona, melhor não fazer, mas se fez é bom que cumpra, não é obrigatório, não é ou você cumpre ou você morre. Tá? Se não deu para cumprir, conversa com Deus, pede perdão, ele é longânimo, é misericordioso.
Não faça, mas se fez e está difícil para você cumprir, peça perdão a Deus. Deus usa quem é rejeitado, é outra lição importante. Mas antes de entrar nesse tópico, eu quero rapidinho mencionar a história de um pastor, que um pastor conta, que a sogra dele fez um voto que se alguém da família dele lá se convertesse, que o genro dele ia no cemitério todo mês agradecer, né, apresentar alguma coisa lá. Só que ela esqueceu que o filho era pastor e a sogra era católica. Se o filho, né, se convertesse, não, se ele largasse os vícios. E o filho largou. E ela foi falar com o pastor: ó, meu genro, eu falei que se teu filho largasse as drogas, que você ia no cemitério. Ela falou: não, mas você não pode prometer algo por mim. Né? Isso também é um voto de tolo. Você prometer que alguém vai fazer alguma coisa. Não. Quando você for fazer um voto, faça sobre você. Tem gente que fala: eu vou fazer um voto que se Deus me der essa benção, meu filho nunca mais vai fazer isso, nunca mais vai fazer aquilo. Não. Seu filho tem que querer, tem que para alguém, para qualquer pessoa estar dentro do voto, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que aceitar, a pessoa tem que querer. Porque senão o voto não é válido. É voto de tolo. Bom, também o fato aqui nessa mensagem, vamos pontuar, Deus usa quem é rejeitado. Jefté, mesmo desprezado pela origem, né, foi levantado como juiz e libertador. Deus transforma rejeição em missão. Se você é uma pessoa rejeitada, se você é uma pessoa que ninguém dá nada por você, você pode ser, e eu creio que seja, um escolhido de Deus para mudar um cenário na sua vida, na sua casa, na sua igreja, na sua família. Não se diminua, acredita em você, porque existe um que está acreditando e quer investir, aquele que confunde os mais inteligentes, os mais sábios. Ele chama os simples para confundir, os loucos para confundir os sábios. E o maior voto, para encerrar, entenda, é o voto da obediência. Mais importante que o voto da ousadia, mais importante que viver, né, em fidelidade, é viver em fidelidade e confiança diária para com Deus. Mais importante que qualquer voto se chama obediência. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 vai dizer: obedecer é melhor do que sacrificar. Antes de você jejuar, antes de você fazer voto, pergunte-se, reflita, faça uma autoavaliação de você mesmo e procure saber, você está sendo obediente a Deus? Deus quer isso de você, é o que Ele espera de você, aí depois você faça seu voto. Se não fizer, ou se você não avaliou nada disso antes desse voto aí que você fez, se foi no calor da emoção, no desespero, bote seu joelho no chão, pergunte a Deus: Senhor, o Senhor quer que eu continue com esse voto? Tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por privações, tem muita gente passando por momentos assim difíceis, angustiantes, para manter um voto que Deus não pediu e que talvez não esteja nem agradando o coração de Deus. Reflita sobre o que diz Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. Não se sacrifique. O único sacrifício vale para Jesus, para Deus, válido para Deus, é o sacrifício do Filho dele, Jesus, por mim e por você. Pergunte a Deus se está valendo a pena, se ele está nesse negócio ou se foi apenas um momento de desespero e emoção da sua parte. E aí, reavalie-se com Deus. Deus abençoe, a paz. Fique conosco. Amanhã, mais um devocional para a nossa edificação espiritual. Graças e paz. Oi, tudo bem? Essas palavras que você acabou de ouvir, que elas possam alcançar o seu coração como fonte e semente de vida. Todos os dias estarei aqui compartilhando mensagens edificantes para a minha, sua, nossa vida. Muitas das vezes não poderei comparecer com vídeos, então colocarei áudios com imagens, com fotos. E o importante não é a minha imagem, o importante é o áudio, o conteúdo da mensagem que você vai receber. Que você possa receber essa mensagem como a de hoje, né? Com um abraço do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que ela possa se enraizar na terra do seu coração, e que a paz, que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja comigo, contigo, hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe a sua vida e até amanhã com a nossa próxima mensagem devocional. A paz.